O voto, então, ele foi uma conquista feminista? Não, a Não. própria Simone de Beauvoir Ela falou fala que- que foi uma concessão Dos masculina. homens. E foram anos depois, na verdade. Mas o interessante é que o texto base, quando foi concedido o voto às mulheres, é da Frances Willard, que era uma mulher cristã. E ela, quando você pega a biografia dela em comparação a Stanton, por exemplo, que hoje é aclamada como uma pessoa que lutou pelo voto, como se ela tivesse sido o nome, o rosto principal da conquista de um voto que nem foi conquistado, que foi concedido, né? A Stanton, ela, na verdade, surge 100 anos, quase 100 anos depois, as feministas dos anos 60 começam a ressuscitar a biografia dela. Então, isso, a Ivone Gebara, que é uma feminista cristã, entre aspas, né? Porque não existe feminista cristã. Vamos entrar nisso. Mas ela é uma teóloga, vou usar esse termo que eu acho que é mais adequado. Ela é uma teóloga feminista. Ela tem um livrinho bem fininho que fala sobre teologia feminista e ela atesta isso. Que a Elizabeth Stanton, ela só volta ao cenário, ela só ganha visibilidade quando as próprias feministas, nos anos 60, resgatam a sua biografia que estava esquecida naquele contexto da luta pelo voto. E quem se destaca, foi inclusive a primeira mulher a ganhar uma estátua em homenagem, né, a uma figura feminina que teve uma relevância social, é a Frances Willard, que era uma cristã. E o texto que ela escreve, acho que 40 anos depois, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errando a data, que eu sou péssima com datas. Mas, enfim, o texto da Frances Willard é usado como base para conceder o voto às mulheres nos Estados Unidos. Então, ela era uma mulher cristã, ela não tinha um viés. Inclusive, ela discorda da Stanton no contexto do sufrágio. Quando ela começa a questionar a Bíblia, quando ela começa a trazer essas frustrações pessoais para a pauta e querer colocar no movimento, a Stanton tem ali a sua visibilidade naquele contexto diminuída. Então, quem fez com que ela se tornasse um ícone da luta pelo voto foram as próprias feministas, quando resgatam a biografia dela. Isso acontece muito no movimento feminista, porque uma das propostas da Lerner, inclusive, com a criação do patriarcado, que ela é autora desse livro e tal, é propor para que as mulheres reescrevam a história. Uma das coisas que eu acho interessante que a Lerner fala é que a história da humanidade, ela coloca... faz essa analogia, que a história da humanidade ela foi contada por homens. É como se fosse uma peça de teatro onde os homens são os protagonistas. E, intencionalmente, eles deixaram as mulheres de lado. Ou seja, tudo que nós conhecemos sobre a nossa história, a história da humanidade, é como se fosse um grande complô masculino para esconder as mulheres e colocar os homens em destaque. Então, a proposta do feminismo, que a própria Lerner coloca como uma consciência feminista, veja que é como se fosse uma postura de abraçar um conjunto de ideias. Eu costumo dizer que é tipo uma conversão. A Bell Hooks, ela chega a usar o feminismo como uma religião. Ela diz que se as mulheres saíssem de porta em porta, como os testemunhos de Jeová, por exemplo, levando a mensagem feminista para as pessoas se converteriam a essa mensagem. Então, elas têm essa visão de transcendência, de ser uma missionária feminista. Sim. Né? Então, quando você vê que existe toda essa proposta de reescrever a história a partir de um viés feminista, então você começa a entender qual a necessidade até dessa narrativa ser tão dominante na cultura. Porque se isso é pregado de uma forma como se não houvesse contestação, como se essa fosse a verdade e todo mundo precisa abraçar, todo mundo que se coloca contra, como o Arthur falou, automaticamente você é colocado como, nossa, mas você não é feminista, então você é a favor da violência. Você não é feminista, então você não queria que as mulheres votassem. Na verdade, eu acho que ninguém devia ser obrigado a votar. Já começa por aí. Agora,